Bom dia, amigos do programa Pregando a Boa Semente. Nós queremos agradecer a Deus por esse espaço, nesta manhã desse dia, e aos nossos queridos ouvintes que estão na nossa audiência. Saudar o professor Jomar, pastor Semejo, pastor Abraão, pastor Edmilson, que também estão na iminência desse programa hoje pela manhã. E a nossa satisfação é poder pregar a palavra do Senhor, poder falar do Evangelho, da graça de Deus a todos vocês. Nós queremos começar com oração, e o texto que nós queremos hoje compartilhar com os amados é a parábola da ovelha perdida em Lucas, capítulo 15, 4 a 7. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti e agradecemos na manhã desse dia pela palavra de Deus que vai ser exposta, lida nessa manhã desse dia, e louvamos ao Teu nome por essa rica oportunidade, por essa porta aberta, quando podemos entrar na casa das pessoas através do ministério da palavra de Deus. Estou grato, meu Deus, por esse espaço, e que o Senhor continue abrindo portas, as portas dos corações das pessoas, para que elas possam também aceitar a Tua palavra e possam, através desse ensinamento, Pai, se encontrar com o seu pastor, aquele que tem o amor pelas ovelhas perdidas, aquele que deu a vida em favor de muitos. Nós Te agradecemos nessa manhã desse dia, no nome de Jesus também. Muito bem, a parábola da ovelha perdida é uma das parábolas de Jesus que fala sobre o maravilhoso amor de Deus. Essa parábola está registrada nos evangelhos de Mateus, Lucas, Mateus 18, de 12 a 14, Lucas 15, 4 a 7. O estudo da parábola da ovelha perdida mostra como o próprio Deus busca ativamente o pecador e se alegra quando o resgata, ou seja, outrora perdida, encontrada, agora demonstra uma grande alegria. Na parábola da ovelha perdida, Jesus fala sobre um pastor que possui 100 ovelhas, mas uma dessas ovelhas acaba se perdendo. Então ele deixa no deserto as 99 ovelhas e vem a buscar a única ovelha que estava perdida. Ela não para, não desiste. Aliás, ele não para, não desiste, até encontrá-la. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele a coloca sobre os seus ombros com grande alegria. Ao chegar em casa, o pastor convoca seus amigos e vizinhos e diz a eles para que se alegrem juntamente com ele por ter encontrado a ovelha perdida. Jesus termina a parábola dizendo: digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Lucas 15, de 4 a 7. O contexto dessa parábola, meus queridos ouvintes, da ovelha perdida, foi como já foi dito, a parábola da ovelha perdida. E se encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas. Basicamente, os dois relatos são idênticos, embora seja possível classificar o texto de Mateus como sendo um texto paralelo, abreviado, comparado ao texto de Lucas. Mas, analisando os textos de Mateus e Lucas, o contexto histórico claramente aparece indicar que Jesus contou uma das parábolas 2 vezes. Isso significa que ele usou a parábola em 2 ocasiões diferentes e com propósitos diferentes em seu ministério terreno. Apesar disso, a mensagem principal da parábola permanece a mesma. Vejamos melhor a explicação da parábola da ovelha perdida em cada um dos evangelhos. A parábola da ovelha perdida no evangelho de Mateus. O evangelho de Mateus, o seu contexto, prepara a introdução para a parábola da ovelha perdida. É o ensino de Jesus que Deus é um Pai amoroso. Ele cuida do seu rebanho. Ele coloca seus amigos e seus anjos a serviço dos seus anjos e os utiliza os meios necessários para que os seus propósitos sejam concretizados. Em Mateus 18, 1, os discípulos fazem a seguinte pergunta para Jesus: quem é o maior do reino dos céus? Para responder essa pergunta, Jesus colocou o menino no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3. Na sequência, Jesus advertiu os discípulos
sobre o perigo de fazer com um desses pequeninos, fazê-lo tropeçar, ou seja, desprezá-lo de alguma forma. É nesse sentido que Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Seu objetivo era enfatizar que não é da vontade do Pai que um só destes pequeninos se percam. Mateus 18:14. Embora Jesus tenha usado literalmente criança nesse contexto, isso serviu como ilustração uma verdade espiritual muito importante. Isso significa que ao usar um menino, Jesus se referiu àqueles cuja fé é simples como a fé das crianças. Diante desse propósito, a parábola da ovelha perdida em Mateus nos ensina que, como um bom pastor, Deus cuida das suas ovelhas. Também busca aquelas que estão em situação de risco, de perigo, transviadas dos caminhos ou do seu redil, do seu pastoreio. Ele não deixará um sequer daqueles que pertencem a ele perdido, ou seja, ele não permitirá que se percam aqueles que pertencem a ele. Então, ele é um bom pastor, aquele que cuida bem das suas ovelhas. A parábola da ovelha perdida no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, no seu contexto, mostra uma situação em que Jesus havia sido cercado por publicanos e pecadores que ditavam as regras religiosas do seu tempo, daquela época. E em torno dele, eles estavam ali para retrucar, para ouvir, muitas vezes para criticar. Os publicanos, eles eram judeus. Eles trabalhavam para o Império Romano como coletores de impostos. Os judeus da época consideravam os publicanos como traidores, que o extorquiam os próprios irmãos e os chamavam de pecadores. Eles eram, todas as demais pessoas, marginalizadas moralmente e de má reputação. Essas pessoas não viviam conforme as normas estabelecidas pelos rabinos, que seguiam as leis e ensinamentos das religiões farisaicas e dos saduceus. Isso acaba excluindo essas pessoas da sociedade judaica pelos ritos religiosos que eles ensinavam. O povo judeu era aconselhado a não ter qualquer contato com pessoas e muito menos comer com elas. Entretanto, Jesus frequentemente estava acompanhado dessas pessoas, inclusive ele se assentava à mesa delas. Em Lucas 5, 27 a 29, Jesus até escolheu São Mateus, um coletor de impostos, para ser um dos seus 12 apóstolos. Tais coisas fizeram com que os fariseus e os escribas se escandalizassem e murmurassem. Eles não conseguiam enxergar o verdadeiro propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo, buscar e salvar o perdido. Então, o intuito de expor o comportamento reprovável e injusto dos religiosos é, ao mesmo tempo, uma vez eles oferecem a oportunidade de converter-se de tal perversidade. Jesus contou 3 parábolas nesse contexto de Lucas capítulo 15. Foram elas a parábola da ovelha, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. A explicação da parábola do filho pródigo é tal qual, de muita importância. Ou seja, presenciar os pastores apacentando ovelhas era algo corriqueiro e familiar. Naquela época era comum, naquele tempo. E isso significa que a parábola da ovelha perdida, mais uma vez, usada por Jesus, foi de forma prática, comum, para contar uma história e transmitir o seu ensino, a sua didática, através das parábolas, contos e ensinos que ele repassava para os seus seguidores da época. Então, os ouvintes de Jesus estavam bem habituados com a cena descrita por ele. E além disso, todos eles, principalmente os fariseus e os escribas, conheciam muito bem a passagem do Antigo Testamento que mostrava Deus como pastor e suas ovelhas. No Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, não me faltará. E outros textos da Bíblia que falam em Mateus 10 que o Senhor é um bom pastor. Então Jesus começou essa parábola da ovelha perdida perguntando: qual de vocês, se tiverem 100 ovelhas, tiver perdido uma delas, não vai em busca da ovelha perdida? Lucas 15:4. Nessa pergunta, Jesus ensina que todo bom pastor zeloso necessariamente buscará a ovelha que se extraviou, a ovelha que se perdeu. E ele agirá dessa forma, mesmo que isso implique em deixar as outras 99 e
enquanto a busca, uma está perdida, logo vai, enquanto deixa todas no redil, logo vai à busca daquela que está desgarrada. Na sequência da parábola, Jesus faz questão de descrever a alegria do pastor ao encontrar a ovelha perdida. Em Lucas 15, 5 e 6, ele reúne seus amigos e vizinhos para juntos festejarem. Esta é a cena que prepara a lição principal da parábola, que indica que uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende, ou seja, quando ele está perdido e é encontrado. Essa alegria é resultante da busca de um cuidado providencial do bom pastor. Por isso, o próprio Jesus Cristo, com suas próprias palavras, ele revela a sua obra, o tamanho e o cuidado que ele tem com as pessoas que lhe pertencem, que fazem parte do seu ciclo espiritual de vida. No entanto, o Evangelho de João, nós lemos que a declaração de Cristo é: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11, ele se identifica para as suas ovelhas como sendo o bom pastor que está sempre ao lado das suas ovelhas. Quem são as 99 ovelhas então, desse contexto? Em Lucas 15, 7, o Senhor diz: digo-vos que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Estudiosos, eles consideram essa declaração difícil de interpretação. Perceba que as palavras de Cristo, as 99, representam pessoas justas que não precisam de arrependimentos. Então, o que seriam essas pessoas? Existem diferentes interpretações que tentam responder essa pergunta. Citaremos aqui algumas das principais. Primeiro, a primeira interpretação considera que as 99 justos são aquelas pessoas que verdadeiramente fazem a vontade de Deus e seguem seus mandamentos. Também há alegria no céu pela conduta da vida dessas pessoas, é certo? No entanto, quando um pecador se arrepende, então a alegria ainda é maior. É como uma ovelha desgarrada que foi recuperada, uma dracma perdida que foi encontrada e um filho perdido que voltou à casa do seu pai. A segunda interpretação considera que os 99 são pessoas que apenas possuem aparência de justiça. Isso aqui é uma característica dos fariseus, dos saduceus daquela época. Em outras palavras, essas pessoas se acham justas em seus próprios olhares e por isso não pensam que necessitam de arrependimento. Isso porque alguém que se julga justo, obviamente, não deve nada do que se arrepender e diz não dever nada a ninguém. Mas a Bíblia diz: não há um justo sequer, todos pecaram. Um sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí em Romanos capítulo 3, versículo 23, está dizendo que todos são pecadores e necessitam da glória de Deus. Embora essas duas interpretações que nós acabamos de apresentar sejam boas, demonstram verdades confirmadas pelas Escrituras, a segunda interpretação é aquela que mais se harmoniza ao contexto da parábola perdida do Evangelho de Lucas. Quando Jesus contou essa parábola, ele estava junto aos miseráveis, às pessoas desprezadas da sociedade, que viviam à margem da sociedade, e pecadores que o cercavam para ouvir, para receber dele ensinamento e as suas maravilhosas palavras. Enquanto isso, ali também estavam representantes dos religiosos que se orgulhavam em cumprir a lei. Essas pessoas se consideravam justas e murmuravam diante da atitude de Jesus de estar ao lado dessas pessoas, de estar comendo com elas, de estar dormindo em suas casas muitas vezes. Sobre esse aspecto, parece claro que Jesus estava falando dos fariseus e dos escribas, juntamente daqueles que o seguiam. Portanto, provavelmente os 99 justos representam os murmuradores, que confiavam em suas próprias obras. E a Bíblia diz que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Nenhum homem, por maior mérito que tenha e que seja as suas obras, não tem poder de salvação senão pela graça. É o que nos ensina Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Aqui vale lembrar, além disso, que Jesus já havia sido censurado pelos fariseus por se ajuntar com pessoas reprováveis da sociedade. Mas o Senhor Jesus sempre deixou claro que ele não veio chamar justos ao arrependimento, e sim os pecadores.
Lucas, o Evangelho de Lucas também cita esse contexto. Através de uma parábola e outra, Jesus mostra em ocasião que também repreendeu as pessoas que pensavam ser justas, confiavam em si mesmo e desprezavam os outros. Lucas 18:9, quando em torno de uma criança, as pessoas adultas, naquele momento, queriam desprezá-la, Jesus as repreendeu duramente. Mas independentemente da interpretação adotada, o importante é entender que a ênfase dessa parábola da ovelha perdida está na ovelha que se perdeu. Foi buscada, encontrada, agora celebrada. Isso significa que a mensagem de Jesus nessa parábola demonstra que se as pessoas não se arrependerem, não se voltarem para o reino de Deus, vão continuar perdidas. Nunca os seres humanos vão se encontrar na eternidade se não tiverem atitude de arrependimento sincero em seus corações. Porque a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados, apagados. E a Bíblia ensina lá em Atos dos Apóstolos sobre essa atitude que as pessoas devem tomar, essa forma de arrependimento, essa mudança de pensamento, para que possa ir adiante e seguir a Jesus como Salvador. Então, o ser humano, na realidade, ele precisa entender que há um pastor. E a Bíblia diz que Jesus é esse pastor que é bom, que deu a sua vida para salvar, para resgatar a humanidade dos seus pecados. Jesus deu a vida pelas suas ovelhas, certamente buscará, resgatará qualquer pecador que se arrependa. As lições da parábola, meus queridos ouvintes, nos traz muitas ilustrações e de suma importância para a nossa vida espiritual, para a sua vida. Em primeiro lugar, a parábola ensina que uma única pessoa que se perde faz falta no seu reino. Muitas vezes estamos acostumados a situações em que fatalmente pensamos que a mais ou menos, um a mais ou um a menos não faz diferença. Isso acontece porque humanamente estamos propensos a olhar muito mais para as 99 do que para uma única só, que se extraviou, que se desgarrou, que se perdeu. Mas felizmente nós temos o bom pastor, e ele age da sua maneira, do seu olhar de misericórdia, de amor para aquela que se perdeu e sente falta, pois nenhuma das suas ovelhas se perderá. É o que ele diz em Mateus 10:28. Ele diz que dá a vida pelas suas ovelhas e nunca jamais abandonará. Em segundo lugar, a parábola da ovelha perdida ensina que o bom pastor busca suas ovelhas. Quem já viu algumas vezes um rebanho de ovelhas e atentou ao comportamento delas, sabe quais os seus limites, em todos os seus sentidos. As ovelhas são completamente dependentes do pastor que apacenta. E por isso é que o Senhor Jesus, como pastor de ovelha, sempre esteve atento a qualquer problema que ocorra dentro do seu rebanho. E ele se compromete a proteger. Ele diz: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele se arrisca, e se arriscou até a cruz do Calvário, entregando sua vida para defender as suas ovelhas, diante de qualquer imprevisto. Da forma como Cristo, o bom pastor, ele procura o homem pecador, que é totalmente incapaz de salvar a si mesmo. Ele é o pastor que vai buscar as ovelhas perdidas, e não a ovelha que se acha na posição de justiça, de justificada. A salvação é a obra espiritual de Deus, né? Ela é soberana, a graça de Deus que vai em busca do homem, e não é o homem que vai em busca de Deus. O homem por si só, em seu pensamento, consigo mesmo, em suas habilidades e capacidade, não possui qualquer condição de encontrar-se com Cristo, senão pelo arrependimento e pela fé. Sozinha, perdida, nunca jamais será encontrada, mas sim, quando ela deseja no seu coração a atitude de voltar para o Senhor, para os seus santos caminhos. Essa figura da ovelha nos faz realmente
voltar a nossa atenção para você, meu querido ouvinte, que está ouvindo hoje pela manhã esse programa. Para você que está em seus pensamentos, maquinando, pensando algo no seu coração e ainda não encontrou o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta de entrada para o céu. João 14,6. Ele é o pastor, a porta das ovelhas. Quem entrar por ele, entrará, sairá e achará pastagem. Então, os homens vivem buscando alento em seus desejos, em suas coisas, além de buscarem religiões, em seus bens materiais, seus status, a fama nunca vai satisfazê-lo. Porém, o pecador, quando ele é resgatado de sua perdição, ele se sente acolhido, amado e com segurança de que a sua vida jamais será tirada das mãos do Senhor, pois Ele a protegerá para sempre. Ele disse que nunca jamais alguém arrebatará da sua mão. Então que hoje você tenha no seu coração esse desejo de ser uma ovelha que se perdeu, mas que foi encontrada pelo Supremo Pastor. A Bíblia diz que Jesus viu muitas multidões como ovelhas sem pastor. E nessa manhã você possa alargar o seu coração, abrir o espaço para reconhecer que Jesus é o bom pastor e Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas.